Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesma. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz lindos coelhinhos para poder estar enfeitando aqui em casa. Eu gastei bem pouco material para poder estar fazendo esses coelhinhos. E o material que eu comprei, eu já tinha aqui em casa, mas eu comprei, né? Foi o gesso. E é só você comprar por quilo. E dá pra você também, eu vou mostrar uma outra ideia também que eu fiz utilizando sem o gesso. Então, você pode escolher, ou você faz eles de gesso, ou você escolhe do outro jeito que eu vou mostrar pra vocês. Pra fazer eles, eu peguei esse pedaço de isopor. Eu encontrei esses pedaços, uns 2 pedaços de isopor desse jeito aqui. Eu acho que eles vieram com televisão ou algo assim, não sei. Porque eu encontrei ele na porta da escola, então não sei com o que ele veio. Eu tirei esses moldes aqui do Pinterest. Eu pedi para poder imprimir numa folha A4. Eu pedi para poder imprimir 2 em cada folha. Então, eles ficaram num tamanho até bom. Eu peguei aqui minha caneta permanente que eu tenho aqui, mas pode ser um lápis ou uma outra caneta, e transferir pro isopor. Eu recortei aqui nas beiradas do isopor para poder ficar mais fácil de desenhar. E depois que eu desenhei, eu peguei uma faca que eu tinha aqui com ponta e vim cortando bem devagarzinho para eu poder tirar esse pedaço de isopor aqui do meio inteiro. Se você tiver estilete, você pode estar utilizando um estilete. Eu não usei o estilete porque o meu quebrou e eu não consegui comprar a lâmina para ele ainda. Então, por isso, eu cortei com a faca. Então, dá para poder você recortar com a faca. É só você ir apertando ela bem devagarzinho e atentar também para ela poder chegar até o final do isopor, na parte de baixo, para você poder conseguir tirar aqui o miolinho certinho. Se você estiver assistindo o vídeo até aqui, eu peço para que curte, se inscreva no canal se não for inscrito e assine o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo aqui no canal toda semana. Depois que você passar a faca nele todo, ele vai ficar bem assim. Eu vou terminar de cortar e já mostro pra vocês. Depois que eu retirei, né, todos os coelhinhos aqui do meio, eu decidi cortar e separar eles pra poder ficar mais fácil de eu estar colando, pra poder colocar o gesso. Então, eu fui cortando aqui bem com calma. Se você preferir, você já mede aí o seu isopor e corta, né, os quadradinhos certinho para depois você estar riscando o desenho. Eu fiz isso com coelhinhos, mas dá para você fazer com cisne, com várias imagens que tem no Pinterest. É só vocês usar a imaginação de vocês aí e colocar a mão na massa. Eu peguei esse pedaço de papelão aqui, isso aqui é uma caixa que eu comprei com um brigadeiro, que foi aniversário da minha menina. Eu ia jogar elas fora, são 2 caixas, mas só que eu decidi estar guardando para mim estar utilizando. E hoje eu vou utilizar uma delas. Eu vou recortar aqui essa parte lisa aqui do meio, vou tirar aqui essas beiradas, para mim poder estar fazendo o fundo ali da forminha do isopor. Como ela era grande, só precisou de eu cortar elas no meio, né? As 2 partes, a parte do fundo e a parte da tampa, para poder dar certinho aqui os fundos das forminhas. Eu ia colar elas assim, eu até colei esse primeiro aqui, desse jeito aqui, inteiro, mas só que aí depois eu decidi mudar. Eu peguei aqui, coloquei, né, o pedaço de isopor em cima do papelão, risquei pelo lado de dentro ali, para poder fazer o desenho no papelão. Depois eu vim com a tesoura e cortei 1 centímetro pelo lado de fora, 1 centímetro a mais da onde eu havia riscado, porque como eu vou usar a cola quente, assim fica mais fácil de estar colando. Então, tanto faz. Alguns eu desenhei, né, a parte que eu recortei do meio do gesso, e outros eu usei já a parte que eu havia recortado. Vocês veem qual que é melhor para vocês passar assim para poder transferir e faça. Depois que eu fiz, né, eu cortei, como eu falei para vocês, com a tesoura para poder ficar mais fácil para colar. Porque como ele é um pouco grande, se eu deixasse para poder colar ele quadrado daquele jeito, poderia estragar a cola em alguma parte, porque até que eu contornasse ele todo, a cola lá do começo, com certeza ela iria secar. Então, eu achei que assim seria bem mais fácil.
Para fazer aqui a misturinha do gesso, eu peguei aqui um baldinho e fui colocando o gesso, depois coloquei água e fui misturando e fui colocando de acordo com o que eu vi ali que daria para mim poder estar fazendo o coelhinho todo. Então eu fiz eu não lembro assim direito se é a medida certinha, mas eu fiz até ali que desce para poder cobrir cada coelhinho. E eu deixei ela um pouquinho mais dura, não deixei ela líquida demais para poder não esmorecer muito o papelão, né, e acabar vazando. Eu deixei secando de um dia pro outro para mim poder estar desenformando eles. Eles não tão secos assim completamente, mas já deu para mim poder estar tirando eles da forma. É só vocês apertar o isopor para baixo, ou se vocês preferirem, vocês podem retirar o fundo, é só puxar aqui e sai. Ou então, vocês podem apertar o gesso para baixo, né, o isopor, desculpa que eu falei errado, o isopor para baixo e quebrar eles em partes, que assim ele vai se soltar. Como as forminhas é feita de isopor, então essa parte aqui, né, esses lados aqui dos coelhinhos, ela fica bem assim, encaroçadinha, né? Aí o que que eu fiz? Eu já desenformei ele no outro dia pra poder fazer isso aqui ficar mais fácil, porque o gesso ainda tá um pouco mole. Eu peguei uma faca aqui, né, e fui passando ali de baixo pra eles poderem ficar assim, bem em pezinho. E fui fazendo também nas outras partes. Aí depois eu peguei e vim lixando pra ele poder ficar mais lisinho ainda. Essas partes aqui foram as partes que eu tirei, né, do meio do isopor. E eu vou estar reutilizando elas também. Eu espetei um pedaço de palito de churrasco aqui no meio. Aí eu vim pegando a massa corrida e fui passando assim com a espátula para ele poder ficar assim bem tipo uma textura. Eu fiz assim todos os 4, depois eu peguei eles e espetei aqui num pedaço de isopor para eles poderem ficar bem em pezinho e deixei também secando de um dia pro outro. Como eu falei pra vocês, dá pra vocês fazer coelhinhos de várias formas, dá pra vocês fazer assim, né, fazer de gesso e também dá pra vocês fazer eles de papelão. No outro dia, eu peguei uns pedacinhos de madeira que eu tinha aqui e decidi fazer tipo uma cestinha para mim poder estar colocando um dos coelhinhos. Eu vou unir 3 pedacinhos aqui dessas madeirinhas pequenininhas com palitos de picolé. Essas madeirinhas pequenininhas aqui, ela era uma forminha que eu encontrei assim toda desmanchada. Aí eu peguei e trouxe as madeirinhas e guardei. Já tinha até um tempinho que estava guardada. E eu vou utilizar cola branca mesmo para poder estar colando eles. Eu vou marcar aqui, né, certinho os palitinhos para poder eles ficar todos do mesmo tamanho. O do meio ali eu consegui centralizar ele bem no meio, mas para isso eu coloquei cada um da ponta aqui com a ponta certinha do palitinho. Acho que dá pra vocês entenderem aí, né, vendo como que eu fiz. Depois de passar bastante cola, eu coloquei um pedaço de madeira aqui em cima para poder apertar e ele colar direito. E depois de seco, eu peguei e fui unindo eles aqui, um em cada um aqui. Pra fazer esse quadradinho, assim, né, e ficar tipo um caixotinho. Se você não tivesse madeirinha, vocês podem fazer com estrado de cama. Estrado de cama também dá certinho pra vocês fazer. Ou até mesmo se vocês acharem uma caixinha quadrada, é só vocês enfeitar elas e fazer a cestinha. Eu vou fazer alguns ovinhos pra poder estar enfeitando junto com esses coelhinhos. Para isso eu vou utilizar aqui a forminha do Kinder Ovo. Se você não tiver, você pode comprar aquelas forminhas de fazer ovos de Páscoa, né? Ovos de chocolate, que dá certo também. Eu coloquei aqui um pouquinho de óleo. Aí eu untei com o dedo mesmo. Depois eu fiz uma misturinha do gesso, igual eu fiz para fazer os coelhinhos. Coloquei aqui. Eu coloco primeiro nas duas partes, né? É um Kinder Ovo só. Então, eu coloco nas duas partes, deixo secar, aí depois que secar, eu faço a troca. O quadradinho já secou e eu vou fazer bem com esse coelhinho aqui, que é o que tá mais em pezinho. Vou ver como que eu vou pôr ele aqui, pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. Agora, eu vou fazer um fundo para esse caixotinho aqui. Eu vou utilizar um pedaço de MDF mesmo. Vou colocar ele bem rente aqui, né, no cantinho aqui. Vou riscar aqui pelo lado de fora, cortar com a tico-tico.
Vou passar massa para madeira aqui nas beiradinhas e depois eu vou passar uma tinta para poder tampar aqui um pouco a parte de cima aqui. Os coelhinhos de isopor aqui que eu passei a massa já secou e eu escolhi aqui 4 cores para mim poder estar pintando ele. Esses coelhinhos eu não vou utilizar na decoração na sala, eu decidi colocar um coelhinho em cada quarto dos meus meninos aqui. Então eu vou pintar um de amarelinho, um de rosinha, um de verdinho e um de azulzinho. Peguei um pouco de tinta, coloquei algumas gotinhas, né, da cor aqui do xadrez, misturei e depois eu fui pintando cada coelhinho. Depois eu enfiei ele no mesmo lugar para eles poderem estar secando. Ficaram assim, nessas cores. O azul que eu tinha era só um clarinho, então ele ficou bem clarinho e ele ficou um azul muito bonitinho. Eu gostei da cor que ficou. Os outros coelhinhos eu deixei eles secar um pouco mais e eu ia deixar eles na cor de gesso mesmo, mas eu decidi passar uma tintinha por cima deles. No outro dia, os ovinhos já estavam assim, então eu desenformei ali nessa parte aqui. Aí eu vim e fiz o mesmo processo, eu passei óleo aqui para poder desenformar melhor, né? E coloquei o gesso, depois eu vim com essa parte aqui, né, que já estava pronta, e coloquei em cima do outro, para poder estar secando assim e formar um ovo só. Depois que ele secou, eu peguei aqui um pouco do gesso, né, e fui tampando aqui alguns buraquinhos que ficou, e passei também nas emendas, para eles poderem ficar bem lisinho. Esperei secar e depois passei uma lixinha para mim poder estar pintando. Eu peguei essa parte aqui da lateral de um berço e vou cortar ela em 4 pedaços para mim poder estar colocando no fundo dos coelhinhos de isopor. Eu não mostrei colando, mas eu passei bastante cola quente aqui e coloquei eles aqui em cima, né, dos pedacinhos, para eles poderem ficar bem firme. E assim eu vou colocar eles lá no quarto dos meus meninos. Como eu falei pra vocês, né, eu decidi pintar eles aqui e vou pintar eles com a cor algodão egípcio. Eu acho essa cor muito bonita. Vai ficar ficou assim uma cor bem bonita, mas que nem eu falei, se vocês preferirem, vocês podem deixar na cor do gesso também, que fica bem bonito. Eu passei 2 demãos em cada lado deles aqui, né, respeitando ali a hora de uma demão com a outra. E depois eu passei aqui também, né, 2 demãos aqui em volta de cada coelhinho. Eu decidi fazer uns lacinhos para poder estar colocando nesses coelhinhos. E eu escolhi a cor preta e eu vou fazer esses lacinhos aqui com TNT, porque eu não tinha fita de seda aqui em casa, mas se você tiver, você pode fazer. Ou então um pedacinho de tecido também, você consegue fazer lindos lacinhos para você poder estar enfeitando os seus DIY. Eu tinha esse TNT aqui na cor preta, então por isso eu decidi estar utilizando ele. Eu fiz 4 lacinhos, é bem facinho, eu cortei aqui com a medida de 2 dedos, né? Eu cortei um pedaço bom, né, que eu vi aqui que dava para mim poder fazer o lacinho, e cortei 2 pedaços para mim poder estar fazendo no lacinho. Então, peguei um pedaço, coloquei em cima do outro, fiz o lacinho, depois eu cortei uma tirinha menorzinha e amarrei no meio. Depois eu fui e colei nos coelhinhos com a cola quente também. Depois dos ovinhos secos, eles ficaram assim, e eu pintei um com cada cor, escolhi umas cores aqui e pintei. Mas eu acho que ele ficaria bem mais bonitinho também se eu deixasse ele no branco e fizesse um chapiscado aqui, né, neles com a tinta preta. Mas por enquanto eu deixei eles nas cores assim, colorido mesmo, mas se eu decidir mudar depois é só pintar no branco e fazer igual eu falei pra vocês. Vai aí da ideia de cada um, do gosto de cada um também. Eu procurei um pedaço de EVA aqui, só que eu não encontrei pra mim poder estar pregando aqui na parte de baixo, né, da tabinha aqui, que é o fundo do caixotinho, pra ele poder não ficar ali riscando o móvel. Então, eu peguei um pedaço desse tapete emborrachado, recortei aqui faltando assim meio centímetro pra cada lado, e depois eu cortei ele eu preguei ele bem centralizado aqui, utilizando a cola quente. Aí depois eu virei e colei aqui a cerquinha, né, que eu fiz com cola quente também. Depois eu passei cola aqui na parte de baixo do coelhinho e colei ela aqui pelo lado de dentro do caixotinho. Se você preferir, você pode estar colando ele pelo lado de fora também, mas como ele era um pouquinho mais baixinho aqui do que o caixotinho, eu decidi colar ele pelo lado de dentro. Depois eu peguei essas palhinhas aqui, essas palhinhas vêm em cestinha também. Eu tinha guardado aqui, aí eu fui e coloquei. Se você não encontrar, é só você comprar, você acha em papelaria, né, pra poder comprar naqueles lugar que vem de cesta. E depois eu fui encaixando os ovinhos aqui.
Eu achei que iria caber todos os 5 ovinhos, mas infelizmente não coube, só coube 2 ovinhos. Eu vou terminar de arrumar aqui e vou mostrar pra vocês o resultado final. Meu DIY de Páscoa ficou assim, o coelhinho, né, com os ovinhos. Eu coloquei ele aqui no meu aparador e ele ficou desse jeito. Eu confesso pra vocês que eles ficaram bem mais bonitinho do que eu imaginava. Eu vou deixar aqui no final uma foto da onde eu coloquei os outros 3 coelhinhos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.